Oi, eu sou a Andrea E eu sou a Tati. e juntas nós somos o Elas na Lua. E hoje vocês vão conhecer a história de ninguém menos do que Tauana Miquelino. Uhul! Gente, tô me achando. Fica até o final que vocês vão gostar desse episódio. É isso. Muito top. Muita energia positiva, muito sol, muita luz. É like. Tá bom. No início, assim, a gente quer saber como é que tá a sua energia. Minha energia? É. Cara, a minha energia... Porque eu sou uma pessoa meio solar, assim. Se tá sol, se tá céu azul, eu me sinto muito feliz. Então eu tô desfrutando dos dias claros, assim. Fazendo meleca aqui, ó. Opa. É como se potencializasse a sua energia. Exato! Quando o dia tá nublado e tá nuvem, assim, tá nublado, né? Eu me sinto mais introspectiva. Então hoje eu tô, tipo assim... Tá solar. Estou Solar. feliz. Você mesma. Estou solar. É. Eu Daí- costumo ser... Esse é mais ou menos o meu jeito, Sua né? mood, Mas Eu te conheci como uma pessoa extremamente vibrante solar. Nunca vi você assim pra baixo. Não, tem meus momentos, Lógico. né? Nossa, mas esses dias me deixam muito feliz. Eu que fico... top. Tem gente que gosta, né, de um dia mais introspectivo, assim, tipo, de um nubladinho. Eu não. Eu sinto que eu realmente, quando tá sol, eu fico feliz e satisfeita, Ai, assim. que Quero fazer as delícia. coisas. Sinto mais energia pra fazer as coisas, sabe? É. Tipo, quero ir na academia. Tipo, coisa que não é um negócio que vem, sabe, assim? Quando você tá no Quer você acorda aquele dia nublado. não dá de Exato, né? dormir. Porque a gente tá no inverno, então, assim, não é todo dia que... Sim. Então, esses dias eu fico mais disposta. Com toda essa empolgação, essa iluminação, super iluminar nesse episódio. Vou pedir pra você tirar uma cartinha. Ai, tá Esse é bom, o nosso maravilhoso. oráculo. Não sei se Amo você já oráculo. viu. O nosso da Elas na Lua mesmo. Sim, a Deia me mostrou. Eu pedi pra você tirar uma E cartinha. eu achei incrível. Pra Tá. você. Vai querer tirar pra você também? Tiro? Uau! Eu já tirei a minha, deixei até a minha ali separadinho. Alexa, desligar, por favor. Tá? Whatever! Ela falou de solar, já a Shakira já começou whatever! Nossa senhora. Ai, meu Deus! Posso ler? Fica à vontade. Vou compartilhar, então. A Guardiã do Tempo, Lua Crescente. Sua energia vital é um recurso finito e sagrado. Distribuí-la sem critério é desrespeitar a si mesma. A mulher adulta sabe escolher onde investir o seu tempo porque entende que cada sim automático é um não silencioso a si mesmo. Nossa! Isso aqui é bom, que hein? lindo! Lindo Isso aqui sua é energia. bom. Porque é isso, né? Às vezes a gente toma algumas... vou trazer isso pro autocuidado. Às vezes eu falo sim no automático pra muita coisa que a minha casa precisa estar legal. Porque eu sou essa pessoa, que minha casa não tá legal, eu não sinto que eu fico em paz. Você é desse time? Mas aí você, às vezes, eu me pego, às vezes, falando muitos sims no automático pra coisas que não têm respeito a mim, né? Uhum. E aí tem que tomar um pouco de cuidado. Então eu acho maravilhoso a Guardiã do Tempo. Eu amei. E Você fez compartilha muito dele? sentido com toda... Você já veio trazendo isso, né? Da Sim. luz, do solar. Nossa, perfeito. Falei que você Amei. gostou da Tauana? Então tá Amei. bom, pronto. Provei. Eu falei pra ela, a vibe, ela é muito sua vibe. Você vai gostar dela, ela é sua vibe. Ó, a minha... A verdade do desejo. Descobrir uma nova orientação sexual ou identidade pode despertar um medo ancestral de exclusão do clã. O oráculo lunar afirma: o pertencimento é um direito de nascença, não só um prêmio por bom comportamento. Sua alma sabe quem ela ama e quem ela é. Honrar a sua verdade íntima é a forma mais profunda de lealdade à vida que pulsa em você. Também foi lua nova minha. Lua nova? Deixa eu pegar a Minha minha lua que eu tinha crescente. colocado. Inclusive, Colocar aqui no gente, no cantinho. nosso tem esse coraçãozinho aqui. Olha que perfeito pra colocar a cartinha. E você vai ganhar um desse, tá? Lindíssimo, sério? E o meu, eu contextualizei um pouco com a Andrea da minha sensação a hora que eu tirei a carta e coloquei ali. Eu vou ler primeiro. Permissão para o sucesso. Na fase crescente, nossos projetos começam a tomar corpo.
é comum surgir o medo do sucesso e a síndrome da impostora. Sistemicamente, isso pode ser um medo inconsciente de ser mais feliz que as mulheres da linhagem que tiveram vidas difíceis. Esta carta autoriza você a prosperar. Seu brilho não apaga a história delas e ela ilumina. E quando eu tirei essa carta, eu falei pra Andressa, eu tava me arrumando pra vir aqui e tal, daí eu peguei e pensei, vou passar um batom mais vermelho e tal. E olha que eu olhei assim, eu falei assim, quantas antes de mim não puderam passar o batom vermelho? Sim. Né? O quanto isso, se daí veio essa carta, eu falei, nossa, é isso mesmo, né? Sim. Para potencializar a nossa ancestralidade, ver o Sim. quanto é importante a gente ser grata, né? As histórias delas, a luta delas, né? Que trouxeram a gente onde está hoje, né? Nossa, totalmente, Tati. E eu acho que assim, até esse movimento de estar em roda com mulheres, eu acho que é uma coisa que a gente traz, né? As mulheres, um ótimo jeito, assim, delas se emanciparem de alguma forma, ainda que internamente, era esse diálogo com as amigas, né? E aí era, tipo, na frente de casa, fazendo até muitas vezes alguma atividade doméstica, mas trocando ali, né? Eu lembro, né, de muitas mulheres, assim, da minha família, que era, às vezes, na cozinha, né? E que bom que hoje a gente está podendo ocupar outros lugares, né? Mas ainda nesse movimento de, em roda, conversar sobre coisas do feminino. Eu acho lindíssimo. Maravilhoso. Né? A energia começou boa. Eu falei um pouco pra Tati o Té sobre você. Ela tava te stalkeando um pouquinho. Ah, legal. Poxa, assim, difícil me stalkear, né? Não sei se porque... Não sei se é tão difícil, mas eu sou uma pessoa muito altos e baixos nas redes sociais. Tem momentos que eu adoro compartilhar e tem momentos que eu fico, que preguiça. Tá mas tudo bem. você me stalkeou então, A gente Tati? super entende. Ela falando, nossa, que fotos bonitas. Que Lugares lugares são esses? Eu bonitos, falei, a Tauana fez uma viagem aí. Sim. Mas aí, né, você compartilha o que você quiser dessa viagem. Mas foi interessante porque daí ela começou a ver algumas fotos suas que eu falei, poxa, essa eu não sei do que é. Aí eu falei, nossa, pensando bem aqui, eu não conheço todas as Tauanas, eu conheço uma. Sim. Eu conheço uma parte da Tauana profissional. Mas quem que tá aí dentro? Conta pra gente um pouco. Eu até compartilhei naquele link que você me mandou para fazer uma prévia, né? Mas que eu acho que eu sou um misturô, assim. Talvez uma forma de eu ter encontrado liberdade para manifestar meus desejos foi através de provar do que eu queria. Então, né, eu sou jornalista, meu primeiro amor na vida profissional eu sou formada em jornalismo e eu era apaixonada por jornalismo, né? Eu lembro que no ensino médio eu não era uma boa aluna necessariamente, mas na faculdade eu me tornei a nerds, porque eu amava estudar aquilo, né? E o que eu mais gostava do jornalismo era dessa coisa de conhecer as pessoas e contar boas histórias, principalmente aquelas que... Eu gosto de pessoas excêntricas, eu gosto de pessoas diferentes, eu gosto... Enfim, eu adorava, né? Gostava do jornalismo literário. E assim foi o começo da minha carreira. Mas depois eu trabalhei numa empresa de tecnologia, onde eu já comecei a trabalhar, né, com gestão de produto, depois de um tempo trabalhando na área de marketing. E aí que eu fui apresentada para a área de tecnologia e eu trabalho com isso há 10 anos. Essa eu acho que é a Tauana que Déia conhece mais. Mas você sempre quis ser jornalista ou foi uma coisa que você descobriu depois? Foi uma coisa que eu nunca tive... Isso é muito doido, né? Porque também tem aquela coisa que eu acho meio maléfico que a gente faz com as crianças, né? Que é o que você quer ser quando crescer. Às vezes, as pessoas me perguntavam isso e eu confesso que eu não tenho a memória de lembrar do que eu falava. Isso meus pais também não sabem me dizer. Eu não tenho essa memória. Eu nunca tive essa coisa de tipo, eu gostaria de ser... Talvez eu tive momentos assim de... eu gostaria de ser uma artista, mas é porque a gente via, né? O pai acaba perguntando, tipo, exato, né? sei lá, uma Britney, uma Spice Girls, daí você fala, aí, beleza. Quem nunca, né? Quem nunca pegou ser uma popstar, não é mesmo? Com certeza. Não, eu sou um pouquinho mais velha, né? Daí seria tipo a Xuxa. Pô, então, não, mas também. Cara, absolutamente. Ai, meu Deus. Sabe uma que eu gostava muito também? Que é da Eliana. Amava Eliana.
Então, assim, eu acho que até tinha algo nesse sentido de ser, né, uma artista. Mas não tinha muito essa coisa de, eu gostaria de ser médico, essas carreiras que são mais tradicionais, né? E aí foi na faculdade. Entendi. Que aí eu eu tinha uma aula de leitura e produção de texto. E aí a professora me incentivava muito, porque ela falava que eu escrevia bem, né? E aí eu comecei a ter esse amor pela escrita. E eu sempre fui essa pessoa curiosa por saber da vida das pessoas, assim, né? Até em algum nível de fofoca, sim. Por que não, né? Por que não? Por que não? Mas era mais sobre, putz, quais são as histórias que ainda não foram contadas e que as pessoas não sabem, assim. Eu tinha ficava muito pensando sobre isso, assim. E também do poder de documentação, assim, né? De quanto que, muitas vezes, a escrita, né? A história oral, muitas vezes, ela não se sustenta muito ao longo do tempo. Por isso que a gente precisa disso, sentar em roda e contar a história. Sim. Mas ela, por si só, muitas vezes, ela se perde ao longo do tempo. Por isso que, muitas vezes, a gente tem que se reconectar com muitas histórias antigas que os nossos antepassados contaram para lembrar, né, algumas coisas. E aí eu gostava muito dessa ideia de, poxa, vou ajudar a documentar o tempo que estou vivendo. E eu adorava. Mas aí depois foi uma mudança até inocente, eu falo, para a área de tecnologia. Mas que também fez muito sentido, porque de alguma forma ou de outra, também colocar um serviço à disposição de muitas pessoas, né? Sempre buscando também, né? A minha profissão, eu sou gerente de produto digital, e aí basicamente eu preciso entender o que as pessoas querem usar, qual que é o melhor caminho para a gente fazer isso. E de uma forma ou de outra, as minhas habilidades de comunicação e de entrevistar, eu coloquei para jogo também, né? Então, acho que eu continuei contando histórias, mas de um jeito bem diferente, né? Mas, tipo assim, sei lá, quando você era criança, eu tenho uma memória, assim, bem viva. Minha criança escrevendo diário, Sim. desenhando, que era uma Total. coisa muito que eu gostava, assim. Total. Você lembra de ter algum ritual Eu seu, lembro, sim. Não, eu tinha aqueles cadeados com cadeadinho. Ah, aqueles diários com cadeadinho, sabe? Quem Que nunca? tinha a chavinha, assim. Daí você guardava assim, Eu meu Deus, amava. aonde está a chave? Eu guardava Eu junto com o cadeado, amava. inteligente pra Sim. caramba, né? Já ficava junto ali. Eu poderia. Mas enfim, né? Eu amava, eu tinha isso, Tinha. né? Então, Tinha. a gente Eu acho já que exercitava um pouco disso. Sim. Querendo ou não, né? Total. Inclusive, eu dei um diário pra minha sobrinha, muito nesse intuito, assim, de, poxa, que bom se ela puder exercitar desde criança essa coisa da escrita, que não é a escrita como um ofício ou com algum propósito, com fim. É só A porque... redação da desabafo escola, ali. pra só porque, nota, exato, o é Enem. terapêutico, Desabafo, né? Tipo assim, eu preciso colocar pra fora o que tá dentro de mim. E daí eu acho que de alguma forma isso ajuda a gente a reconhecer alguns sentimentos, algumas coisas. Então, eu tinha isso. E tinha muito... Eu sempre gostei muito de escrever carta. Amava. Eu escrevia carta muito pra minha mãe, que eu, né, muito apaixonada pela minha mãe. Eu escrevia muita carta pra minha mãe, ela tem cartinhas escritas. E eu também fazia aquelas cartinhas quilométricas. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Daí, tipo, sabe assim? E aí ia colando. Eu amava. Era o meu jeito de presentear. E aí também, quando eu recebia a carta ou qualquer papelzinho, eu a amava. Então Tem certeza tudo que tinha guardado. coleção de papel de carta, Tinha. folha de Isso, fichário eu colorida. amava, Eu ainda tenho algumas. Aquelas folhas de fichário. Eu também. Tem uma pastinha lá em casa, que é tipo assim, onde eu guardo alguns papéis que onde eu vou escrever e tal. Tem. A louca da revista? Toda Tim Capricho, amava. Aprendi como é que era, tipo assim, aprendi. Aprendi, ótimo. Tive um spoiler de como era beijar na boca de língua. Nossa, era pela ridículo Toda as descrições. Não, tinha Gestes, não os tinha testes. aqueles Os questionários, testes. uns Tipo testes assim, bem... os testes, nossa. tosqueira total, né? Ai. Mas bom. Não, mas na época fez você ficava, parte. nossa, total, respondia, fazia os testes. Mas olha, isso é uma coisa legal, né? Porque acho que é um baita privilégio também ter tido acesso à revista. Porque eu não sei se todas as pessoas podiam ter acesso Sim. a uma sim. assinatura, né? Sim, Então eu não. fico pensando que também foi muito bom
né? Eu lembro que eu não tinha assinatura. Eu ia na banca, Você ia na daí banca. quando deixava, não, pode comprar. Aí eu ia lá, pegava uma revistinha, comprava. Que legal. Aí depois que eu terminava de ver toda ela, fazia os testes tudo, eu recortava e fazia colagem Ai, sim. das partes que eu gostava. Então eu separava maquiagem, cabelo, foto dos crushes e tal, e fazer que aquelas legal. colagens. Fazer capa assim. de caderno, né? Fazia, Copiar, Capa de fazia. caderno, Brad daí depois Pitt, passava Tom o... Cruise. Aquela coisa, como fala? Pra plastificar, né? Em cima. É. Contact, é verdade. né? Contact. Fazia um Ah, contact. sabe uma coisa que eu lembrei? Aleatório. Tipo, Super legal, aleatório. Vamos lá. aqueles cadernos de pergunta e resposta. Sim, quem de que que você nunca ficava. Ai, meu Deus. Passava pra sala inteira, tinha o número Nossa 1. senhora. Aí você ficava assim, o seu crushzinho. Ai, vamos ver o que ele respondeu. Exato. Você, Gente. olha, gente, isso é incrível, porque existia um plano por trás daquilo. Sim. Você tinha objetivos muito claros. Você queria saber informações de algumas pessoas em específico. Isso, Aí, o que você exatamente. fazia? Você pensava nas perguntas. E você pensava, tá, primeiro eu preciso disfarçar. Então, eu vou buscar minhas melhores amigas, vou deixar elas responder, e daí, casualmente, vai cair na mão de quem eu me interesso, né? Aí você sabia. Era Só na maravilhoso. sua cabeça que você tava, tipo assim, ninguém vai perceber, né? Ninguém. Você achava que você tava Sim. abafando fazendo. Eu lembro. E a paciência bom. pra escrever aquele monte de perguntas. Sim, era por página, né? Cada Aham, página Porque era você uma... espera que seja Sim, preenchida todas as linhas por sim. várias pessoas, né? Gente, Absolute Cinema. Nossa, fiquei lembrando Fazia disso agora. aqueles assim, Fiz que muito. fazia. Que tinha as mensagenzinhas. Sim, é. Fazia muito também. Nossa. Que fazia. louca a memória, né? Eu lembrei disso agora. Bom, né? Não, mas você vê como isso conecta a gente de alguma Sim. forma? Porque a gente gostava disso, a gente traz isso pra nossa vida até hoje. É. Até hoje, não tem como fugir. Sim. Falar assim, não, nunca mais escrevi. Uhum. Tanto que hoje eu ainda sou dependente do caderno. Eu também trabalho com tecnologia. Poxa, eu também, pra anotar as coisas, né? O que precisa fazer no dia. A mente Até organiza mesmo pra melhor, não gravar melhor as organiza? coisas. Sim, tem você que consegue, ser a escrita. Tirar uma ideia, você tem que É. rabiscar no papel, não Sim, dá. Sim. Assim, o Felipe quer me matar, né? Porque pra ele É. tudo tem que ser digital. É. Ele pegar papel, ele já. Ele quase entra em desespero. Mas eu não consigo, eu preciso. Eu amo, vou naquelas lojas de piruetas, coisinhas lá, vou É. procurando tudo com papelaria, borracha, caderninho, Nossa, não eu sei o amo. quê. Eu também, eu adoro coisas de papelaria. Mas eu acho que também é importante a gente exercitar essa coisa da escrita. Tem vezes que eu fico tanto tempo sem escrever que tipo assim, eu tenho dificuldade de escrever. A mão tá dura. Sim. Você perde essa coisa fina, né? Do cognitivo, assim, de você, da função motora. Tá atrapalhando o sol pra você ou abaixo a cortina? Não, acho que foi um negocinho que entrou aqui, mas tudo bem. Então, o arco-íris tá lindo nela ali. Tá. Tem um Seu arco-íris? O seu cabelo tá Sério? verde, roxinho, lilás. Tá assim. Aqui no fim de tarde faz uns arco-íris aqui, assim, pra dar da Fica reflexão. linda, Fica né? bonito. O que você tava falando? De caderno, escrita e. Da importância da muito dó. escrita. Mas eu acho que é importante ainda mais nos tempos que estamos vivendo. Eu sou super pró inteligência artificial. Eu acho muito maneiro. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente perde só terceirizando pra tecnologia. Por exemplo, né? A minha mãe, ela sabe muitos telefones de cor. Ai, eu não sei. Eu tenho dificuldade pra lembrar o meu. Exato. Então é basicamente como se a gente terceirizasse Sim. parte da nossa memória pra algo que não nos pertence. Mas é tão estranho, porque assim, eu lembro da linha fixa da minha avó. Mas eu não lembro do Matheus, por exemplo, do meu filho, entendeu? Mas é porque você, tipo, eu terceirizei, né? Eu vou colocar no celular, eu não vou. Eu também, se eu souber 4 ou 5 telefones, é muito, né? Mas eu acho que isso é importante, porque eu acho que de uma forma ou de outra, terceirizar muita coisa para tecnologia, a gente acaba... Assim, a gente não vai, talvez, viver até lá para viver isso, mas eu acho que a gente vai acabar se perdendo muita coisa do que levou tanto tempo para ser construído e lapidado, né? Por exemplo, a escrita, né? Tantos anos de muitas pessoas contribuindo para que a gente tivesse uma escrita, uma forma de se comunicar.
Mas acho que tem E muita coisa que já meio que se perdeu, porque se você já parar pra pensar, a gente tá ficando com a memória, assim, esquecida já muito cedo. sim, A gente fala: sim. "Nossa, acho que a minha vitamina tá baixa". Não, é porque a gente tem muita informação. É Quando a gente tá muita. tentando processar uma, já tem que gravar outras é uma Sim. reunião que você sai de um assunto, você já tem mais 3 em seguida de assunto completamente diferente, É, e você tem que, no final do dia, sim, você tem que lembrar tudo que você fez. total. Então, assim, acho que o nosso cérebro tá é, muito inflado de informação, é muita Sim. coisa. E de coisa que muitas vezes não importa. Exato. Tipo, que você que não vai mudar a sua vida se você não souber. É. É muita tranqueira. Vai acontecendo uma desconexão social, né? Uhum. Que nem se fosse desse momento nosso aqui Sim. de roda, né? De olhar no Aham. olho, de um abraço quentinho, de 20 segundos, tem que ser 20 segundos, não adianta. Pra se conectar, né, É, Tati? Sim. então é uma coisa assim que realmente está se perdendo, né? Sim. Então, e você vê assim, a solidão, ela sendo assim, você sai, eu prefiro ficar, que nem no meu caso, eu prefiro Uhum. ficar em casa, quietinha com meus gatinhos ali, Sim. do que de repente sair, me Sim. conectar com alguém, porque realmente você vai criando barreiras de que Totalmente. o digital ali você acaba Sim. na tela ali, daí você Uhum. acaba, ai, tô com preguiça de fazer tal coisa, aí você fica ali, pá, daqui a pouco tá na hora de dormir, já passou o dia, acabou, Você não vê o entendeu? tempo passar. Nossa, eu concordo muito. E eu convivi com fiz alguns bons amigos num curso que eu fiz de design regenerativo. E aí, basicamente, é um curso para a gente aprender a como desenhar soluções para um novo mundo, pensando em como a gente regenera o planeta. Mais ou menos Ah, isso. que legal. É uma pira, mas é muito legal. E aí eu fiz bons amigos, assim. E aí eu lembro que a nossa turma sempre falava muito, para qualquer problema, a resposta é comunidade. E quando a gente fala Sim. comunidade, às vezes fica muito batido falar comunidade, mas é basicamente saber que você tem uma rede de pessoas Sim. que você pode trocar, que você não precisa performar e que vocês vão aprender e criar coisas juntos, né? A gente conversa muito sobre isso em casa também, o quanto que a gente tem perdido isso mesmo. E depois da pandemia eu sinto que eu perdi muito isso, essa habilidade social, né? O meu marido, ao contrário de mim, ele se tornou, depois da pandemia, me parece que ele tipo assim, ele ficou mais habilidoso em fazer amizades e se comunicar. E eu não, eu fui para um outro caminho, que eu nem quero muito fazer novas amizades. Estou fechada. Sabe? Super entendo. Acho muito gostoso ter um ciclo pequeno de amizade, porque são pessoas que te conhecem inteiramente, sem qualquer. Mas você também não se abrir para aprender e trocar com mais pessoas, a gente vai perdendo uma coisa Sim. muito importante, assim, para a vida, né? E eu acho que é por isso o motivo de ter muitas pessoas né, em depressão, né, em estados assim, até de autoestima, assim, se questionando sobre, poxa, será que eu posso colocar tal coisa no mundo? Por que não poderia? Uhum. Muitas vezes é essa questão de ficar muito dentro de si, né, não trocar. Então, eu vejo isso como uma coisa muito importante que é muito louco, né? Como muitas coisas eu acho que, à medida que o tempo avança e que a tecnologia avança, que é muita coisa, eu acho que cada vez mais as respostas a gente encontra no que já foi, no sentido de base, Uhum. não coisas assim, retrocessos, tipo direitos e tudo mais, mas, por exemplo, como ter uma boa saúde? Tem que comer legumes, tem que, né, tipo, se exercitar ao mínimo. E o se exercitar não precisa ser performático, tipo, sei lá, fazer um yoga performático ou um crossfit ou qualquer. Não, pode ser Se tipo, movimenta, né, só. simplesmente Uma caminhada, tá uma bom. caminhada. Aham. Vai aliviar o estresse, a ansiedade, vai Exato, aliviar 500 Faz muito sentido. exato. que Mas assim, até trazendo o contraponto disso que você tá falando, eu me vejo num lugar de mais introspectivo também, principalmente depois da pandemia. Uhum, E, assim, tem que fazer um esforço muito grande para conhecer novas pessoas. Eu não sim. tô mais naquela vontade de. Sabe quando tem um momento que você precisa ir para o mundo? Então você Uhum, precisa tá ali tentando se encaixar, tentando se colocar em evidência. sim. Aí já chega um ponto dessa vida que você fala, cara, eu já tô me Uhum, encontrando.
tá bom aqui, Sim. mas ao mesmo tempo não é um tá bom aqui, tô confortável, não vou me desafiar. Mas é Sim. tipo, essas pessoas são as que eu quero pra mim. Eu não Sim. preciso mais estar lá na balada, entendeu? Uhul, com toda mundo. Não, 3, 4 amigos, Já entendeu? basta, Se né? tiver 10 é muito, É. entendeu? Sim. Eu Tá no gosto dedo, desse né? negócio pequeno, É. nada de barulho, Íntimo, né? entendeu? Tô Sim. ficando mais velha também. Eu acho que tem isso da maturidade de entender que você não Ah, a precisa pessoa tem agradar. 33 esse é o anos. ciclo. Imagina eu com 43, né? Ah, mas eu Nossa, já sou, 43, eu já sou uma maravilhosa. senhora de Obrigada. 33, né? Porque eu sempre fui meio senhora. É, bom, eu tenho um espírito de senhorio, mas parte de mim também se acha a garotona, entendeu? Tipo, jamais deixarei de usar um All-Star. Ah, Sabe? também não. Tipo, Super amo All-Star. Mas eu fico entre mas eu também já me vejo num lugar assim que não necessariamente eu quero ter um ciclo grande de amizades. Então, mas é isso. É. Pra mim, a juventude não é uma questão, assim, o usar All-Star, tanto que eu uso Crocs ali, e é isso, confortável pra mim. Com os meus pins do Rei Leão, do Stitch, entendeu? Não é essa a questão. Mas é isso, eu não preciso mais agradar, eu não preciso mais performar pra me sentir encaixada, eu já me encaixei. Eu já encontrei as coisas que eu quero, que eu não quero, que eu gosto, que eu não gosto. Chega, não precisa mais, sabe, o masking? Ai, me esgota muito. Aí Não, quando tem, realmente. ai, vamos, não sei o que, se reunir com a galera, nananã. Esqueça. E o próprio home office faz isso com a gente. Faz. Você trabalha de home office também? Ou Eu não? trabalho. Eu acho que esse é um dos motivos também de eu ter ficado mais introspectiva. É isso, tem esse contraponto, que é muito positivo, mas ao mesmo tempo eu acho que nos distancia de coisas que a gente pode trabalhar mais, né? Por exemplo, eu vejo várias mulheres que ficam pensando muito solo nas suas coisas. Tipo, querendo realizar sonhos, mas não sabem necessariamente como. Aí quando a gente se junta, parece que tudo faz sentido. Entendeu? Foi isso que aconteceu, né? Poxa, é isso. Basicamente. Então não é necessariamente sobre a quantidade de pessoas, sobre ser muitas pessoas, mas eu acho que tem essa coisa de como a gente se junta para fortalecer uma a outra, né? Mas o home office, eu acho que contribuiu muito para isso, assim. Quando eu estava trabalhando no escritório de contabilidade, eu sou contadora há mais de 25 anos. Né? Nem sei quantos anos eu sou contadora. E eu lembro muito da gente dizer, vamos tomar café, daí senta aquela mulherada e começa a falar besteira e cai na risada. E quando, né, você vai pro home office, eu amo home office, porque assim, eu fico mais em contato ali com meu filho, né, adolescente, você já viu, né, muito importante estar de perto. Precisa estar atenta, né? E isso pra mim, e toda a disponibilidade de um home office, que eu sinceramente, eu amo. Mas, assim, esse contato com as mulheres, dessa roda, assim, nossa, como eu sinto falta. Eu falei assim, por isso que pra mim é muito importante isso. Isso aqui, esse momento nosso. Porque é onde você se conecta com a nossa potência feminina, ela dá uma recarregada, como se estivesse colocando na tomada e carregando as nossas energias. Não, mas é diferente do trabalho. Aqui a gente tá num momento nosso que a gente não vai. Ninguém vai julgar ninguém das pautas que a gente tá falando. Ali não vai dar reporte de números e blá, e métricas, blá, sabe? Blá, blá. Fica um querendo competir com o outro, né? Entendeu? Você tem que tomar cuidado, você não pode falar determinada coisa, tá pisando em ovos. Preguiça. Não, eu acho que é exatamente esse ponto que você falou das máscaras. Você tem que. Né? A pessoa tá falando uma merda pra vocês. Claro, com certeza. Semana que vem te pega. Entendeu? Não, para! Eu amo! Entendeu? É muito. Nossa, me cansa. Eu prefiro o remoto. Entendeu? Saiu dali. Entendeu? Acabou, né? Eu não consigo nem isso, né? Mas tudo bem. Nossa, bom, mas daí deixa pra lá. Deixa pra lá, entendeu? Sim. Mas o remoto, ele é muito bom por conta disso. E por outros vários motivos, como você falou. Mas eu me senti... Eu me tornei uma pessoa mais, tipo assim... Tô fechada pra balanço. Não quero necessariamente fazer novas amizades. Eu tenho um pouco dessa dificuldade, assim. Por exemplo, a gente viajando... Cara, né? Você tá todo momento você tá meio que... Você tá numa posição muito aberta e disponível. Você deveria estar, né? Numa posição muito aberta e disponível
porque você vai aprender muita coisa. Uhum. E assim, no geral, sim, eu estava. Mas assim, pra fazer novas amizades, ou, tipo, encontrei alguém, me esbarrei alguém pra tomar água. Aí, enquanto eu, tipo, desculpa, e segui adiante. O Nicolas, meu marido, já, ô, joia, onde você é? Ah, que bacana, que você vai na vida? Ah, esqueci. Sabe, já trocando assim. Aí eu, que interessante, tá trocando, né? E aí, direto rolava assim, do nada, a gente, sei lá, às vezes separava um pouquinho, assim, de tipo, sei lá, eu ia, sei lá, ver uma loja, ou ia ver alguma outra coisa que ele não tinha necessariamente interesse. A gente falava, vamos separar. Aí quando voltava, eu falava, gente, o Nick tá conversando com alguém. O que aconteceu? Assim, do nada. E aí, então, é uma capacidade de fazer amizades muito grande, que eu fui perdendo. Eu era uma pessoa muito conhecida por ser uma pessoa que, nossa, né, faz amizade fácil. Uhum. Mas eu comecei a ter esse bloqueio um pouco por conta do home office e da pandemia. Mas ainda não sei se é ruim de tudo. Porque eu também comecei a me blindar muito de algumas coisas, sabe? Tem coisa que hoje eu tenho clareza que eu não quero. Assim, ou pessoas que o corpo, às vezes a mente ela é perversa, né? Mas o corpo, ele responde claramente. Às vezes quando eu sinto o meu corpo não tá legal na presença de alguém, eu meio que já, entendeu? Já tá Entendeu, muito né? expressiva. E eu sou expressiva, o que é um desafio. Pro home office também, tá? Eu Porque falo. o home office não é, né? Você não tem outras coisas que você consegue ler da pessoa. É só a É minha só o cara. E aí rosto. eu. Eu tô quieta aqui, mas eu tô assim, ó. Não é. Tipo, é Aí a pessoa complexa. fala, o que você tá fazendo essa careta? Eu É. falei, Nada. é incontinência facial, é difícil total, segurar. total. E eu não percebo o que eu tô Eu fazendo. também Eu não. acho que eu tô Mas assim, ó. você sabe, É. tal, essa parte que você falou assim, do sentir no corpo, né? É uma coisa muito que eu falo, vivo falando pra esses dois aí. Uhum. Do quanto isso é importante, né? Você vai tomar uma decisão, você, né, joga pro universo, faz a pergunta, Sim. e você sente no corpo. Se isso Uhum. pesa, sai fora, que É. é zica. E se você tá perto de alguém, tá pesando, ai, Ai, teve tem uma pessoas que você fala situação assim, uns dias "Nossa." aqui, né? Que, nossa, eu fiquei, meu, tá, essa pessoa nunca mais entra na minha casa, porque, Verdade. Sim. entendeu? Sabe? Sim. Que não bate o santo. É. Não é nem que assim. Você sente no corpo o peso da pessoa. É, entendeu? Você sente. E aí as pessoas, quando ouvem assim, no geral, a gente falar alguma coisa nesse sentido, acham a gente esotéricas, miçangueiras. Mas a grande verdade, pra mim, É que isso é verdade. tá nesse sutil. É que isso é verdade. Verdade. Se qualquer pessoa que parar simplesmente pra refletir sobre, vai saber, vai lembrar de alguma situação que não se sentiu bem no corpo, Sim. seja no momento ou depois, assim. E aí eu acho que é um bom medidor pra tomar decisão mesmo. Com pra certeza. mim, assim, a pessoa sábia mesmo, ela vai sempre fazer isso, porque assim, o que Sim. vai levar ela pra tudo, o que vai motivar ela é o corpo. Sim, Então, é. assim, quando você entende, respeita o seu corpo, entende que isso tá fazendo mal, isso não tá legal. E eu, várias decisões da minha vida, eu tomei, isso tá me paralisando, tá me jogando na cama, então vou ter que levantar daqui, Sim. é a decisão, entendeu? Sim. Então, assim, eu amo isso. E falo assim, pro meu produtor aqui, pro meu priminho lindo, maravilhoso, que eu falo do lençol, né? Eu vou falar do lençol. Ah, tá. Eu falo assim, jogue o lençol e sinta no seu corpo. Não, aí ele faz. Aí ele joga o lençol, aí cai o lençol assim, ele. Tô sentindo. Tô sentindo no meu corpo. Tá Sinta sentindo? mais as coisas. Ele entra na vibe? Ele Porque entra na vibe. essa vibe é muito mais assim, eu vejo assim, a mulher tem muito isso, né, Sim. dos cremes, a gente passa muito Sim. creme, então a gente sente Exato. muito. É. E o homem, ele precisa sentir Sim. isso mais, por isso que eu folgo, né? Poxa, assim. muito legal. Não, e essa falança, tipo, a pessoa acha que a gente é muito mística e miçangueira. Há um tempo atrás, eu achava isso ruim, porque foi colocado pra gente como algo ruim, a gente sentir, a gente ter essa intuição. Eu falava, Felipe, eu tô com feeling que você vai dar merda. Aí ele, feeling o quê? Como é que você explica E feeling? dava ruim. Exato. Aí eu falava assim, porque eu não sei, cara, é um Eu negócio, sei. Então, assim, hoje pra mim, tem uma pessoa que fala assim, nossa, você tá super riponga com essas coisas. Eu falei, tô. Putz, tô. Sou riponga mesmo, pode chamar o que você quiser, bruxa, intuitiva, sei lá o quê. Tá ótimo pra mim, porque é isso. Eu comecei a acreditar mais Acreditar em você. Sim. nessa
percepção que eu tenho. Sim. Porque foram tantas coisas que aconteceram na vida, assim, que a intuição, né, seja lá o que for, porque eu acredito em muitas coisas, mas seja lá o que for, que me tirou daquela situação, que eu falo, como é que eu não vou acreditar? Como é que eu não vou ouvir? Como é que eu não vou, Exatamente, né? sabe? Enfim, E você, seguir a Cal, É intuição. experimentando. você já É. teve alguma situação assim? Eu já, muitas vezes. E eu sou uma pessoa que eu coloco muito trabalho no centro da minha vida. Eu já fui menos, desculpa, eu já fui mais. Hoje, depois de muita terapia, já melhorou bastante. Mas talvez por medo de escassez e todos os outros vários contextos que isso traz, eu coloco muito trabalho num lugar importante na minha vida. E aí, eu já passei por muitas situações no trabalho, inclusive remoto, onde eu consegui sentir no meu corpo, assim, eu sentia um incômodo muito grande de estar conversando com uma pessoa. E uma coisa que era até. Sabe quando a pessoa. Não é que na verdade a pessoa intimida, na verdade ela bloqueia o que você tem de melhor e você não consegue. Aí eu já entendia. E aí, assim, é difícil, né? Como lidar com isso? Porque é uma colega de trabalho, um colega de trabalho. Às vezes até vem numa figura de liderança que não tem pra onde você correr, né? Exato. Mas, tipo, o que geralmente eu faço? Eu tento selecionar. Dá certo sempre? Não, Não. mas eu tento selecionar. O quanto eu puder não ficar na presença das pessoas, eu não vou ficar. E eu não acho que é evitar uma dor, sinceramente. Eu acho que é simplesmente eu entender que, assim, a pessoa desperta o pior de mim, ou, né, não tá me deixando desconfortável, assim, no meu lugar. Então, o que eu puder evitar, eu vou evitar, sim. E eu, inclusive, eu já levei isso pra terapia, assim, de tipo, Seria será minha que eu estava próxima pergunta. evitando? Será que eu estava evitando, né, um confronto? E sim, teve situações que eu estava evitando um confronto, porque é isso, eu também tenho um pouco do estereótipo de ser agradadora. Quando eu falo que eu tenho, eu tô em transformações, né? Uhum. Então, já fui mais agradadora. Mas tem essa coisa que também acho que é muito do feminino, vou colocar nessa continha, que é da mulher querer agradar, né? E querer ser bem aceita e tal. Então, tinha um pouco disso, mas também tinha o fato de que, bom, basicamente, se eu posso ter a escolha de não falar com essa pessoa todos os dias, ou, né, de repente eu me comunicar com ela pelo chat e não na câmera e precisar estar, né, melhor. Uhum. Então, acho que teve um pouco das duas coisas. Eu reconheci que parte era assim, eu querendo. É muito difícil desagradar. Só que ao mesmo tempo eu não fujo da laia. Então, assim, quando é pra desagradar, eu desagrado. Só que depois vem esse sentimento De culpa. desagradei. Uhum. Então, sim, tinha isso. Eu levei pra terapia e reconheci isso com mais clareza, né? E é muito doido, né? Porque eu fui falando, como eu falo bastante, eu fui falando, e aí eu mesma, tá, entendi. E aí a pessoa, tipo assim, a terapeuta nem precisou falar nada. E aí... Mas geralmente a terapia é bem isso, né? Pra você isso, expor, ela vai olhar pra sua cara e falar assim, então, né? Aí, Ou às vezes já fazer dei a uma resposta. pergunta. E aí eu falo, tá. Faz Aí a sentido. pergunta dela já fala, ai, que vergonha. Porque é aquele momento em que você tira do inconsciente que você tá fazendo ali no automático, traz pro consciente e você fala, é isso. É E mesmo. tem uma coisa assim que eu sempre tive muito forte nessa mundo que entra na terapia. Sim. Qual foi o seu que fala assim, tem que ir pra terapia? Nossa, foi uma questão também relacionada ao trabalho. Eu senti no meu corpo que eu estava numa areia movediça. Eu sentia a areia movediça nos meus pés. Porque eu queria fazer um movimento de carreira e eu não conseguia. Simplesmente, assim, eu não conseguia. E eu sempre fui muito obstinada, assim, tipo, eu tenho um objetivo, eu vou atrás, né? E eu sentia que eu não estava conseguindo sair do lugar. Aí foi a primeira vez que eu fui pra terapia. Eu falei, eu preciso buscar ajuda, né? Eu realmente não tô conseguindo fazer esse movimento sozinho. E aí foi maravilhoso. E foi muito bom, porque me tirou desse lugar da areia movediça, assim. Eu consegui, parecia que eu estava realmente estagnada. Eu consegui me mover. E aí, não necessariamente como um efeito de causa e consequência, né? Mas eu acabei arrumando um outro emprego que, poxa, me levou para lugares maravilhosos e coisas do tipo, assim. Na verdade,
foi o momento que abriu mais portas na minha vida e na minha carreira. Foi nesse momento, foi depois de passar por esse processo terapêutico muito, muito difícil mesmo de entender o porquê que eu não estava conseguindo me mover. E aí a raiz disso tudo era muito de me sentir... Sabe aquela ideia de se sentir pronta? Ou de, tenho tudo que eu preciso pra fazer? Uhum. Ou essa autossabotagem que a gente tem, né? Vou falar em primeira pessoa. Eu tinha muito isso, tipo, não, mas... Não, mas eu preciso mais isso, eu preciso né? mais isso, Eu preciso né? dar tal coisa que eu não sei. Exatamente. E aí eu sentia que era isso, né? Daí quando eu fui entendendo isso, eu falei, poxa, mas por que, né? Eu nunca precisei disso. Por quê? E aí eu entendi que também eu tava num momento que era... Que é muito ilusório, né? Que é quando você acha que você sabe o bastante. Isso é uma cilada. Eu achava que eu sabia o bastante. E aí eu falava assim, mas como que eu vou me colocar numa situação, né, frágil, assim? Que era assim, eu tinha que ser durona. E aí, enfim, foi um pouco disso tudo que aí eu entendi que eu realmente precisava de ajuda, tive ajuda. E aí eu consegui, né, mudar de emprego e foi maravilhoso. E aí, a partir daí, eu comecei a levar a palavra da terapia adiante. Na minha casa, né, com todo mundo que eu posso, assim, realmente, porque não acho que sou uma pessoa melhor e coisas do tipo, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito mais atenta a quem eu sou, né? Enfim, tem muitos problemas muitos defeitos que ainda tenho, mas eu sei que eu tenho. E aí o que eu faço com isso a partir do momento que eu sei que eu tenho? Faz muita diferença. Mas a terapia é exatamente isso. Não é que você vai chegar uma Tauana lá e vai sair outra depois. Sim, porque eu acho péssimo esse papo de a pessoa é iluminada, porque ela faz terapia, yoga, ou, sei lá, vai na missa. Entendeu? Papo furado. Gente, papo furadíssimo. Furadíssimo. Eu tenho certeza que cada um aqui sabe dizer quem faz yoga só faz merda, quem faz terapia só faz merda, quem vai na missa só faz... É assim, é o ser humano. Mas a terapia me ajudou a me conhecer melhor. Assim, o fato, assim, que muitas pessoas também vão pra terapia e realmente vão lá só pra dizer que tá indo e realmente não olha pra aquilo, né? Então, você vê, não adianta, assim, tem pessoas de todos os sentidos, bons profissionais, maus profissionais, então, assim, é algo que não tem como dizer uma regra. Não tem. Vai depender da disposição de cada um. Tem até um terapeuta que ele fala assim, que se a mãe quer pagar pra filha fazer terapia, ele não aceita. Porque ela não vai dar o que ela quer mesmo fazer com aquilo ali, entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser de você de querer, né? Então, por isso que eu falei, qual foi o seu ponto que você... então foi pro esse momento de sair dessa areia movediça. Sim. Mas assim, quando você fala assim de ser durona, eu já vou mudando para outro papo, eu vou fazer uma abrindo de janelinha, tá bom? A gente vai abrindo janelinha. Tá bom. Quando você fala de ser durona, como que você foi algo na sua infância que deixou você ser essa... Sim, só compartilhando uma coisa que você falou antes que eu achei muito legal, que é essa coisa do querer. O querer realmente é a única coisa que é intransferível, né? Tipo, o amor, ele é contagiante. A paz, ela é contagiante. Tem vários sentimentos e emoções que são contagiantes, mas o querer não é necessariamente. Querer é muito individual, né? Sim. Então, eu acho que tem muito a ver com o que você falou de muitas vezes você pode falar sobre a terapia para alguém, você pode levar a palavra, mas não necessariamente a pessoa vai estar ali, né? Tem que ser uma coisa muito da pessoa. Sobre o ser durona, eu acho que tem muito... tem aquela frase, né? Que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E eu gosto muito dela, porque eu acredito muito. Essa coisa de ser durona, acho que tem alguns motivos. Pra vocês entenderem a configuração da minha família. Bom, tem um pai e uma mãe e, né, o fruto desse casamento, sim, casados, veio meu irmão, que é 4 anos mais velho que eu, e eu. O primeiro filho, você é a segunda. Sim, eu sou a mais nova.
E aí tem uma mãe que, poxa, sempre foi essa mulher muito. A minha mãe é muito doce, ela é muito sensível, assim, ela é, né, maravilhosa. Mas ela era muito durona, assim, bom, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que prover, eu tenho. Então, acho que parte vem disso. E parte também vem um pouco da minha relação com o meu irmão, que por muitos anos, e ainda é alguma coisa que a gente tem curado juntos, que é dessa competição entre irmãos. Então, muitas vezes eu precisava ser muito durona pra conseguir ganhar as coisas, entendeu? Mas você fala, né, competição com seu irmão no sentido de vocês eram cobrados, tipo, né, comparados? Não, vocês ele falam? não Ou existia. entre vocês era Entre- velado? Tipo era assim, eu entre tenho que nós. ser melhor que ele. Era entre nós. Ah, tá. A gente criou, eu vejo dessa forma, a gente criou uma dinâmica muito de competição entre nós. Ah, tá. Tinha, né? Possivelmente teve algumas coisas ali da minha mãe e do meu pai, mas nada assim que eu veja que eles, né, de fato, né? Não, era uma dinâmica muito minha e do meu irmão, assim. É, que não de, tipo, colocando a culpa nos seus pais, não é isso? É que, tipo, às vezes tem assim, Não, ah, é mas que a sua irmã, às vezes até um que é mais faz isso, você bagunceiro, não o outro é faz. mais tranquilo, aí fala, ai, por que você não é tranquilo igual seu irmão? sim. Sabe? Coisas Não, assim. Comentários, E né? aí, tem essas falas, né? não é maldoso da parte dos nossos Mas pais, tem mas um vai registro colocando na o gente, registrinho vai. aqui, Sim, né? Olha, eu não lembro disso, assim, acontecer. Eu, de Era mais verdade, entre acho... vocês mesmo. Foi uma coisa assim, poxa, meu irmão, ele era o filho único, aí eu cheguei Aí você depois de 4 invadiu o anos, né? espaço. Tá. Teve um pouco disso, assim. Aham. E aí, poxa, pra eu conseguir me destacar e ganhar espaço, seja onde for, eu tinha que ser muito durona. E também fui muito embasado em, tipo... Tinha essa coisa do feminino da minha mãe, que, pô, é predominante em mim, mas tinha também essa coisa do masculino, de ser durão, que eu simplesmente tomei pra mim, assim. Eu falei, não, se é assim sei lá, meu irmão, sei lá, era reconhecido na escola, ou alguma coisa do tipo, se é assim que tem que ser reconhecido, se é desse jeito, então eu quero ser um pouco mais Entendi. parecido com isso. E aí eu acho que isso só se tornou, assim, ficou maior, inclusive quando eu fui para tecnologia. Porque é um ambiente majoritariamente masculino, onde muitas vezes as mulheres precisam se masculinizar no tom de voz, na postura, para conseguir ser ouvida e ganhar espaço. Então, Impressionante, né? Estamos no ano de 2026. Pois é, não é muito precisamos doido disso isso? ainda, mas tudo mas bem. precisa. E hoje eu faço questão. Ai, posso tomar um pouquinho? Lógico, vontade. pra você. Não, não Tadinha. pode. Não, obrigada. Se quiser café também, o Felipe faz cafezinho pra você na hora. Tá ótimo, não, obrigada. Não. Daqui a pouco você tomar o nosso presente. Gente, assim, a gente. Podem vir, porque as pessoas são muito bem servidas aqui. Viu? Não, tá ótimo. Viu, gente? Mas hoje, né, depois de algum tempo tentando flexibilizar mais, porque isso forma uma rigidez na gente muito grande, né, de ter que ser durona e tal. Hoje, assim, eu observo que nos times eu passo e eu deixo mais essa marca de uma pessoa mais sensível, uma pessoa, não, na verdade, uma pessoa mais não tão durona. Quando tem que resolver algo, eu visto essa máscara no trabalho. Mas, no geral, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa que não necessariamente precisa engrossar a voz para ser ouvida. Mas é uma busca. Muitas vezes eu me pego de novo nesse personagem. E me Sim. perco. Eu falo, não quero. Daí volto, entendeu? E tá tudo bem, porque esse processo nosso de, assim, eu entendo que existe É a uma durona. espiral, né? Eu, de repente, em alguma situação, eu vou pra ela, Uhum. mas eu já volto. Não é aqui que eu quero ficar, não. Eu acho mas que é um depende da balaco, pessoa viu? também, né? Porque assim, tem uma exemplo, né? A gente vai criando a dinâmica ali dentro do time, com quem você já tá acostumado ali, você já vai entendendo, ó, esse aqui eu tenho que puxar um pouco mais, esse aqui dá pra ser mais tranquila. Aí, de repente, entra uma pessoa nova no time. Aí você tem que entender onde é que você vai calibrar ali. A gente tem muito isso, nós mulheres, né? Eu acho que é do ser humano, mas eu acho que nós mulheres somos muito boas em mapear, em ler o contexto. Acho que até pra gente se proteger. Até Nossa, demais, até aí a demais. gente fica pirando, que a gente Tem hora fala que assim, vira. cara, Nossa. eu tô percebendo isso. Sério? Eu falei, ó. Uhum. E aí não passa um tempo e batata. É. Eu falo, tá bom, tá bom.
tá bom. Sim, Deixa pra total. lá. É. Sabe? Eu acho que esse é um superpoder nosso. Sim. Eu diria que é um superpoder. Mas, às vezes, é complexo, porque a gente pensa demais, a gente faz muito, né? Sim. É que assim, eu não tenho uma memória minha em que eu não lia o ambiente desde sempre. E as pessoas Sim. desde sempre. Desde Mas sempre. isso é uma habilidade. A gente precisa reconhecer isso enquanto uma habilidade. Porque tem pessoas, né, que não sabem fazer isso e cometem falhas absurdas. Seja de Sim, insensibilidade, seja do ponto de vista de negócio também. Então, isso é uma habilidade. Daí é uma coisa também que a gente precisa ver, né? Que é, às vezes a gente tem coisas que é tão nosso que a gente fala, É só que mais uma eu fico coisinha. naquela dúvida até onde é bom, sabe? Hum. Porque eu sempre tinha assim, eu sabia o time certo de, sei lá, pedir uma coisa, Uhum. fazer uma conversa difícil ou não. Eu falei, ih, não tá no bom dia. No que chegava, no barulho do passo, do toque-toque que entrava, eu falei, hoje não é um bom dia. Não é um bom dia. Vou ficar quietinha aqui, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não sei até que ponto isso é útil, mas Uhum. é isso. Hoje eu vejo que me ajuda a Sim. mesmo de longe conseguir pegar no tom de voz, na palavra que usa e perceber. Com a terapia também que ajuda muito, né? Aham. Porque daí você vai entendendo um pouquinho também por trás do que tem aquilo, né? Não Sim. só a leitura corporal. E aí você fala, essa pessoa tá falando mais dela do que eu. O problema ali é com ela, não é comigo, não. Tá, então deixa eu mudar aqui a palavra, porque eu acho que vai ficar melhor. Sim. E aí, mas de verdade, chega um ponto que é exaustivo. Porque a cabeça fica se maquinando muito. Eu acho que é uma carga bem pesada. Sim. Mas acho que faz parte também de Eu te entendo, porque eu me vejo muito nisso, assim. Talvez seja por conta da nossa profissão, mas também eu acho que. Mas Eu acho que. E aí é isso, talvez seja a gente questionar o quanto que. Da intensidade, né? Porque às vezes a nossa maior fortaleza também é a nossa maior fraqueza. Né? Nem me Dependendo da fala. intensidade. É tipo a gente questionar o quanto que a gente precisa, talvez, antecipar tudo. Eu tenho essa sensação de que eu quero antecipar. Eu preciso garantir. Mas é automático, não é que eu paro pra pensar nisso. É simplesmente porque, bom, se eu preciso fazer isso amanhã, bom, o que eu tenho a antecipar? Ou eu leio nas entrelinhas, a pessoa falou alguma coisa, aí eu fico, tá. Aí eu peguei uma palavrinha que às vezes a pessoa soltou e eu já fui ficar com aquilo. Uhum. Aí tem que tomar cuidado, que senão vira uma neurose, né? sim. Mas é isso, talvez a gente não precise antecipar tudo também, né? O tempo Sim, todo. A gente total. pode deixar umas coisas cair ali e aí ver como Mas que a coisa acontece. essa dinâmica é difícil. Isso É eu tô muito. aprendendo agora. É muito, mas é Porque importante. deixar cair pratinho é uma coisa assim. É. Eu estou equilibrando todos os pratinhos aqui. É meio que. Aí, Aham. aí ele, deixa cair o pratinho que você vai ver o que É, acontece. Total. Ele falou, o que vai acontecer se isso É. aqui cair? O que acontece? Eu falei, não sei. Tipo assim, Por isso que é ótimo ter a tem que visão equilibrar. masculina ali, né? Bem Porque a nossa polaridade que a gente precisa ter racional também, ali. né? uma pessoa fora da curva também, né? Não dá pra comparar. Não posso Ele falar é um nada, pouco porque diferente. é do meu sangue, eu não posso falar É nada. diferente o negocinho ali. Ele deixa cair tudo, ele quer se explode. Eu falo, não consigo. Tipo, Não, eu também tenho essa dificuldade. Mas eu tenho aprendido também a deixar mais algumas coisas, assim, tipo. Depende da dinâmica. A gente Depende, sempre sabe quando é uma coisa que, nossa, tem um risco enorme, como uma coisa que é, tipo. Às vezes é um apego muito grande da gente, né? Em ter o controle, em saber o próximo passo, em garantir as coisas. Pô, isso é uma coisa que eu tenho muito. se Meu marido provar o sabe. seu valor. É, né? agora você falou de Difícil. marido, agora eu quero puxar o gancho pra esse lado seu mais pessoal, É, não do tá lado bom. profissional. Nossa, você vai ver. Eu só tenho uma história de amor. Como é que vocês se conheceram, assim? Mas É aí- complexo. Tá tudo É certo. assim, né? Vivi muito minha vida até os 16 anos. No sentido de, enfim, curtir. Nada loucamente, mas curtir. Mas aí encontrei o Nicolas com 16 anos. E aí a gente começou a namorar. E eu tinha pavor de me sentir presa, né? Só que, e de cara eu já falei, esse cara é interessante, diferente. Esse cara é diferente. Mas eu tinha muito medo de, tipo, poxa, eu tenho só 16 anos. E aí, tem uma brincadeira que eu falo, assim, que é da música lá do El Chan, do Pau que nasce torto, não se direito. Que aí, desde o começo, do nada, pra quem nasce torto, não quer se direito.
desde o começo, eu falei assim, olha, minha liberdade é muito importante pra mim. Entendeu? Porque eu sou aquarianinha, assim, eu sinto que realmente a minha Eu não vou nem liberdade falar nada, tá? não é Vou nem falar nada. negociável. Ela é aquariana também. Você é aquariana também? É que muita coisa que você tá falando é muito igual eu. Sério, Tati? Pois é. E ele, poxa, muito. Ele conseguiu entender realmente que esse era meu jeito. E ele me deu essa liberdade, assim. A minha liberdade, na verdade, não foi tolhida, porque eu comecei a ter um relacionamento muito cedo. E aí, tipo assim, uma longa história curta é que a gente tá 19 anos juntos. E poxa, talvez seja uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, de ter construído essa história com o Nicolas. Porque realmente é muito bom, né, amor? Eu fico emocionada falando do Nicolas. Ai, que lindo! Pode se emocionar. Que momento você se emocionar mesmo. Gente, é Tem lencinho. imenso. A gente se prepara, porque a Ai, gente chora aqui obrigada. também, Pois tá é. tudo certo. Mas conte o que tem tanta essa emoção no seu coração em relação a isso. Eu não sei, porque realmente eu tenho muita clareza do quanto é maneira a história que a gente tá construindo, o quanto realmente a gente é completamente diferente um do outro. E que eu acho que realmente são coisas assim de outras encarnações e de muito ajuda que a gente precisa somar um ao outro nesta vida, sabe? Pra gente seguir adiante. Então eu tenho muito essa clareza e eu tenho muitas dúvidas sobre muitas coisas e não acho isso um problema. Mas uma das coisas que eu não tenho dúvida, né, é sobre a verdade do que a gente tem construído, assim. E como é muito tempo, às vezes até me perco, assim, na linha do tempo. Mas é simplesmente fantástico, assim, você conseguir construir algo verdadeiro com uma pessoa e algo muito real, com muitas dificuldades, com muitas conversas difíceis, com muito tirar várias camadas, né? Quantas coisas assim, só ele sabe, né? Não porque necessariamente eu não dividi com alguém, mas é porque ele viu acontecer comigo, né? Então, a gente começou adolescente, eu tinha 16, ele tinha 18. E a gente passou muitas fases juntos, né? A gente conseguiu fazer uma graduação juntos, que é uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida, porque realmente, né, ter uma graduação na minha família era algo, né? Eu sou a primeira mulher da minha família a ter uma graduação, né? Então, para mim, isso era muito importante, a gente viveu isso juntos. Depois teve a experiência de eu fazer um intercâmbio e a gente ficar longe um ano e segurando a bronca, né? Então, teve muitos momentos. Teve a gente, Dora Aventureira e Doro Aventureira, a gente viajando. Nossa, imaginei uma Teve- mapinha, ela olhando mapinha. Não, cara, teve muita coisa. Teve Se o quiser casamento. contar sobre essa teve- viagem também, é bem maneiro. Pois Porque, é. assim, ela fez o que a gente sonha fazer. A gente quer pegar o carro e vai pro mundo, entendeu? Não, o meu sonho, É. já falei, né? Esses dias eu participei de um processo aí, enfim. Uhum. Mas perguntou qual o seu maior sonho? Eu quero um motorhome. Nossa, total. Esse é um sonho que eu também quero, viu? Eu acho que eu adiei ele por agora, mas assim, é um negócio que eu quero Nossa, muito trabalha também. home office, põe o Starlink Starlink lá, lá. vida e Me pau, né? patrocina. É. Ou não, deixa É. quieto. Deixa quieto, esqueci. Deixa quieto. Pô, Então, das viagens, o que a gente fez? E aí parece que, assim, teve um misto de planejamento com um misto de acreditar muito que fazia sentido e vai, sabe? Tem uma coisa que eu acho boa, assim, que eu acho que a gente vai perdendo ao longo do tempo, que a juventude tem isso, que é um pouco da inocência. De você ter um sonho Concordo. e você não ficar ali questionando muito sobre. Você faz, sabe? E aí foi um pouco do que a gente fez. A gente trabalhava home office, os dois trabalhando insanamente. E a gente tinha um objetivo, chegar até o Ceará. E a gente pegou o carro e a gente viajou 5 meses, 4, 5 meses. 4. Não sei, gente, temporalidade pra mim é difícil. Confirma 5 produção. meses. Confirma. Confirma produção. Muito bom. Aí, tipo assim, a gente ficou 5 meses viajando pelo Nordestão até Fortaleza. E aí é muito bom, porque você aprende
você começa essa rigidez que a gente tem para muitas coisas na vida, ela começou a dar uma sair um pouco de cena. Porque, por exemplo, eu lembro que a gente foi a primeira viagem, a primeira cidade depois de Niterói, a gente ficou em Guarapari. E aí era Dia dos Namorados. Ai, que lindo. E aí a gente ficava em lugares onde a gente podia cozinhar. E porque, basicamente, gente, imagina, 5 meses viajando, a gente não podia sair todos os dias pra comer fora. Não dava. Já vale, né? Não tinha como, não tinha Sodexo ou qualquer Swile da vida que dá, né, que desse. E aí, basicamente, a gente alugava Airbnbs, lugares que tivesse cozinha. E aí a gente chegou lá e eu falei, quero fazer tinha o plano de fazer um risoto. Gente, o lugar era maravilhoso, a que a gente tava, a hospedagem. Mas erraram no planejamento de panelas. E só tinham frigideira ou leiteira. Falei, vou Risoto fazer na o leiteira. risoto na leiteira. Pau. Fiz o risoto na leiteira, ficou ótimo. Tenho fotos do prato feito na leiteira. Foi maravilhoso. E aí você começa bom, como é que eu me adapto num contexto que eu não tenho muito Aquariana controle? adapta. Dá-se um jeito. Nem comento. Aquariana Dá-se um adapta jeito, né, facinho, Borges? Muita coisa. Tem muito aquário aqui, né? É um aquário mesmo isso aqui. Isso é o que, Nicolas? Leão. Me lasquei. Eu, Borges. Eu, Ai, Borges. desculpa. Sou geminiana. Amiga, você tá, cara. Nossa, Mas o seu Enrolada. ascendente qual que é? Olha, o meu ascendente é em touro. E a minha lua. Perdão. Meu ascendente é em leão. E a minha lua é em touro. Então, meu ascendente é isso. Bom, depois a gente pode conversar sobre. Aí, deixa pra lá. porque é uma contradição também o aquário com o leonino, tá? Sim. Não, e um touro do nada aí, tipo. Agora eu entendeu? entendi o. É uma Mas o meu contradição. ex-marido Muito ele, terra. ele era leonino. Eu comecei com 16 anos também. Ah, Foi uma é? história muito Olha, parecida com a sério? dela. Eu sou a pessoa que não era. Ai, eu nem sabia. Eu falo. Caramba. Eu casei, casei, né? Mas eu comecei a namorar com 16 anos. E ele era leonino. Leonino. Tem, Tem não as deu certo, né? Tem Por as 15 anos. dificuldades dos leoninos. Não pode dizer que não deu certo, por 15 anos Deu certo. casada, né? Mas, 15 assim, anos E tem um filho, e deu tem um filho, frutos, tá então tudo tá certo. tudo certo. Foi Mas até onde tinha que ir. bem Acabou. parecido. Chega, corta, deixa pra lá. Chega dessa história, vai, vou continuar o seu Bom, foco. mas aí basicamente foi isso, Foco. gente. E aí eu tinha no meu coração, mas um lugarzinho muito reservado, que era basicamente um test drive de como que a gente poderia viajar trabalhando. E aí, bom, esse teste foi maravilhoso. Eu me descobri uma pessoa completamente apaixonada pelo meu país. Eu já gostava do Brasil, mas eu sou completamente louca no Brasil. E há quem falar algo sobre, vou discordar. A gente vai conversar. Ah, tá bom, mas eu tenho um contraponto. Porque eu realmente, não sei, eu me senti. Não necessariamente por conta do clichê do Nordeste, mas eu vou falar pelas pessoas, assim, foi incrível. Eu não sei explicar ainda o que mudou, mas mudou alguma coisa dentro de mim, assim, sobre como eu vejo onde eu nasci, sabe? Então, eu sou muito orgulhosa de ser brasileira, latino-americana, amo. E aí, depois, eu voltei, e aí, na época, eu tava trabalhando numa startup, uma fintech, né? Então, de finanças, e aí eu tava construindo, eu e um timão, construindo um cartão de crédito do zero. Então era bem desafiador, assim, na época. E aí eu falei, não tem momento ideal. Eu quero que esse Pokémon evolua. E aí eu falei, não, eu vou largar tudo e vou pro mundo. Só que assim, essa é a história curta. Antes disso teve muitos questionamentos sobre dinheiro, porque eu não sou herdeira, então como é que a gente ia se sustentar durante esse período? Teve muitos questionamentos sobre, poxa, eu tô meio que desonrando a minha mãe, assim, sabe? No sentido de, eu tenho esse emprego muito bom e eu vou simplesmente
largar a quando mão você tomou a disso. decisão de não chega, encerra por aqui? Exato. Ah, Foi quando... entendi. Aí antes disso teve tudo isso, né? Tá. Então, no alto de muito privilégio, mas também de muita organização financeira e também sem dar conta de saber de tudo. A gente não tinha certeza sobre tudo. Aí a gente se organizou e aí o Ni foi trabalhando e eu fui sem trabalhar. E aí foi um pouco de... Pegou um pouco do ponto da escassez também, não tem? Pegou! Não, Porque totalmente. pra mim isso pega muito. E sabe o que foi, ó, de tudo da viagem? Teve muitas coisas incríveis. Tipo, a gente fez o caminho de Santiago de Compostela, que assim, foi incrível. A gente conheceu pessoas maravilhosas. A gente conversa até hoje sobre isso, o quanto o ato de caminhar é ancestral e desperta coisas incríveis no ser humano. A gente fez conexões com pessoas que a gente ama. A gente trocou, né, e se abriu para pessoas que a gente não conhecia. Então, maravilhoso, e teve outras várias histórias. Mas o que para mim pegou muito foi, como eu sou essa pessoa que, né, dá muito valor pro trabalho, as pessoas me perguntavam, quem é você? E aí não tinha a camada trabalho. E aí era muito eu responder quem era eu sem um trabalho, sem um título. Porque é isso, né? Até para responder na biografia, você vai ver que eu fiz um textão. Porque eu falei, eu não vou simplesmente falar que eu sou uma jornalista, que eu trabalho em tal lugar. Eu comecei a me olhar muito para além, né? Mas foi completamente desconfortável. Tipo assim, eu fiquei muito desconfortável, velho. E eu falava... Porque parece que, inclusive, as pessoas esperam que você fale o que você trabalha. Muitas vezes. É. E tinha outras pessoas que eu não falava necessariamente o que eu trabalho, porque eu estava trabalhando. E nem o que eu fazia da vida antes de ter largado o trabalho. Mas as pessoas não perguntavam. E a história continuava a partir dali. Aham. Então eu observei também que muitas pessoas das quais eu conheci também não davam essa importância que eu dava pro trabalho. E outras que continuavam dando e que me causavam um certo desconforto. Mas tipo que assim, é... de você não falar o que você trabalhava e a pessoa falar, mas isso é mas da e aí? vida. Exato. Entendeu? Tipo assim, Exato. nesse nível? Nesse Que nível. da hora. Exato. E pra mim, internamente foi muito complexo eu entender o que eu falava quando as pessoas perguntavam quem eu era, sem essa camada do trabalho. E o que você falou? Muitas coisas. Tipo, diferentes coisas. Nossa, muito top. Isso deu vários insights aqui pra mim, porque assim, nesse momento que eu tô, assim, meio que quero fazer uma transição de carreira e tal. Legal. E fica vários questionamentos. Não sei o que, escutadora, 1000 anos, blá, blá, blá. E sempre vem assim, né, numa roda, assim, né, quer se apresentar. Ah, eu sou isso. Eu falei, nossa, eu tinha que falar, eu sou mulher, não sei o quê. Começar assim, sou mãe, colocando vários... O que é importante pra você? sempre falo assim, eu sou contadora. Primeira coisa. Por quê? A gente se apresenta muito nesse campo. Eu acho que tem uma coisa cultural. cultural. Camada do trabalho. Assim. Quem que a gente sem trabalho? Eu acho que é uma Vive pro questão trabalho. cultural, nossa. Que é muito cultural, influenciada pelo cultural. estadunidense, cultura estadunidense e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa virar esse jogo mesmo, assim. Porque é isso, porque daí a gente se depara com um momento de não quero mais fazer isso. E aí a gente simplesmente fica preso nesse personagem. Enquanto que é só o nosso ego trabalhando ali de tipo, eu preciso ser algo. Porque senão eu vou ser invalidada. Mas você não tem E essa aí- insegurança de tipo assim, quando você é múltipla, que todo mundo é, mas quando você se expõe em múltiplo, as pessoas falam, pô, mas o que você faz de verdade? Ou Sim. tipo assim, esperam que você tenha uma carreira de 1000 anos numa coisa só. Absolutamente. E você fala, não, eu não. Eu de verdade, o que eu faço hoje, eu me descobri fazendo. Eu não esperava que era isso que eu ia fazer, não Você me programei aprendeu pra fazendo, fazer né? essa faculdade, não imaginava que ia ser isso. Eu fui indo, falei, nossa, essa habilidade aqui é Sim. melhor. Eu fui me descobrindo. E eu cheguei aqui. Mas eu não falei, não, porque eu vou ser gerente. Nunca teve isso. Eu também não. Eu nem sabia. Acho que a eu nossa ia carreira fazer. não é linear, né? Não é. Tipo, e aí eu acho que é isso, assim, eu tenho muitas inseguranças sobre isso, sim, e muitas vezes, mas eu também adoro. Adoro que é tipo assim, a doida que fez jornalismo, que trabalha em tecnologia, que é instrutora de yoga, que fez instrutora de yoga, e que agora trabalha com o meio ambiente, porque se interessou com isso. E aí, na minha cabecinha, no final das contas, quando eu uno tudo isso, eu falo, caraca, tem tudo a ver.
Tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tipo, pô, comunicação, tecnologia, impacto socioambiental, por que não teria a ver? Tudo a ver. Não é? Uhum. Mas rola essa insegurança, sim, quando Sim. tem alguém mais pragmático que te truque. Parece que você tem que demonstrar que você tem algum legado. E quando a sua carreira não é linear, não é invalidado. Como se você não fosse especialista em nada. É. Só que, tipo assim, eu Mas, sou especialista em então, muitas coisas. Aí eu acho Em que muitas coisas. Esse que é o ponto. eu acho que vai começar a cair um pouco mais, sabe? Eu acho que talvez até a geração que tá vindo, eles têm um pouco mais disso, assim, de ter mais fluidez mesmo. De eu tipo, acho da hora isso. tem inclusive muitos jovens não querendo fazer, quando tem oportunidade, não querendo fazer uma faculdade. E aqui eu não tô dizendo que não é importante fazer faculdade, porque eu falei que, pô, é uma das minhas Todos maiores formados, conquistas. inclusive. Mas é tipo assim, bom, talvez não vai ser logo depois do colégio que eu vou saber o que eu quero. E daí eu vou testar, eu vou experimentar. Sim. Olha, pode pensar nas pessoas mais incríveis que vocês já conheceram, assim, até grandes nomes. São pessoas fantásticas que não têm uma Não coisa tem, assim, ó. E mesmo assim, não, beleza, acho que, sei lá, vamos supor que você entrasse em jornalismo e você descobriu que, pô, não era isso. Tá tudo bem trancar, mudar o curso. Exato. Tá tudo bem. Antes era tipo, eu comecei, agora tem que terminar. Sim, E, tipo, mesmo se você não gostasse, eu dei sorte de me achar. sim. Mas poderia ter odiado muito. Exato. Poderia ter dado muito errado, Poderia né? ter dado muito errado. Errado no sentido de, não faz sentido pra mim. Fazer por obrigação, total. pra prestar contas por um dever que Sim. tava ali. Pra dando sobreviver, né? privilégio Vários e- administradores, né, com faculdade, Aham. não desmerecendo, né, trabalhar de Uber, mas assim, Aham. trabalhando ali de motorista. Uhum. Então, assim, não é a faculdade que vai dizer Não. o que você... Inclusive, tem várias pessoas, né, que são motoristas de aplicativos que adoram o que fazem. Sim. Escolheram, Elas tipo assim, eu gostam saí mesmo. da área mesmo, prefiro. Tenho minhas críticas ao modelo do Uber, mas... Mas aí é outro Tirando rolê. isso, Eu tô falando da pessoa, né? É a escolha. É a escolha, pode crer, é isso. Exato. Sabe o que eu fiquei pensando no Drauzio Varela? É uma pessoa que, se você olhar, tem uma carreira linear, né? Tipo assim, foi médico. Mas olha que pessoa fantástica. Ele decidiu colocar a medicina a favor de múltiplas coisas. Ele tem vários livros, então ele é um escritor. Mas ele também tem um portal de notícia, inclusive da ponta lá no Fantástico, para ser um jornalista. E aí, assim, sabe? Ele É um trabalhou no comunicador Carandiru, é um incrível. comunicador incrível. Então, assim, como é que as pessoas também, que às vezes até adotam uma carreira mais linear, mas como é que elas podem experimentar outras coisas? Pra mim, é essa fantástica experiência de estar vivo, né? Ele, eu acho que fez isso. Ele falou, bom, eu posso comunicar o que eu sei. Tipo, ele escreveu um livro do Carandiru, que foi um dos livros mais fantásticos que eu já li, que é a experiência de ver, assim, toda aquela barbárie, todos os problemas, mas também todas as pessoas muito humanas que estavam vivendo aquela tragédia e tal. Cara, fantástico. Eu acho um cara maravilhoso, velho. Entendeu? Então eu fico... Às vezes, quando eu me sinto intimidada, eu também começo a buscar as pessoas das quais eu admiro. E nenhuma teve uma carreira necessariamente linear. Aí eu falo, quer saber? Então sua referência Segue já o não baile. é Exato. quadradinho ali, não é. E tem pessoas que são. E Beleza, tudo mas bem. pra mim não funciona. É que o ponto é, se pra você não é, ser linear não faz sentido, tá tudo bem, não é que tá errado, Sim. né? Tem quem é mais Mas o mundão certinho, questiona, né? Mas aí é, enfim, O tempo todo. se a gente fosse quadrado é questionar, se a gente for redondo questiona, se a gente for triangular questiona. Aí opinião é que nem, né? Todo exato. mundo tem um. Todo mundo Então tem um. aí É verdade. André, tá Fogo. mudado, hein? Hã? Você tá mudado, que você tá Felipe, assim, você não. fica É isso, É amiga! terapia! Resultado, tá vindo aí! Remedinho, tô isso. medicada! Tá mudado aí. Felipe, não vem não. Olha, sua participação aqui agora tá sendo mutada. Eu vou cortar essa parte, ó. Mano, Não, mas é isso, né? O quanto que também a gente muda. Sim. Então, esse ponto da terapia que pegou pra mim. Eu não saí de lá uma outra pessoa, eu saí de lá uma pessoa melhor para mim. E aí colocando os limites, e aí, Sim. claro, incomodei as outras pessoas que falavam, você mudou, você não é Uhum. Eu falei, não, eu simplesmente parei de tentar me encaixar naquilo que era a sua expectativa e não a minha. Sim. E aí eu falei, vamos aí.
Foi fácil? Claro que não. É É. todo dia desconstruindo, reconstruindo, juntando os caquinhos e colando de Não, novo. total, gente. Mas é desafiador. É muito. É E tem desafiador. muitos gatilhos que levam a gente para uns lugares Tem. difíceis, né? E o ponto é saber sair do gatilho, né? Eu sei que essa frase, esse Sim. momento deu gatilho, respira fundo e vamos conseguir sair Sim. daqui, porque senão a gente sempre volta, não adianta. Pro mesmo lugar, Sim. Sim. E tem esse ponto da terapia também, né? Que ela despertou em você essas questões, te fez entender os gatilhos e te fez perceber quando você tá entrando no padrão de novo. E aí pra você falar, opa, peraí, que eu tô voltando a repetir aquela sim. coisa que É eu o já a gente sabia que não sempre era fala boa de pra mim. repetição de ciclo, né? Uhum. Repetição de ciclo. E assim, você tem contato com constelação familiar, alguma coisa assim? Não, eu nunca fiz, mas eu tenho uma prima que fez e que foi muito maravilhoso pra ela. Assim, pra ela mudou muito. Enfim, ela tava numa questão muito difícil e ela conseguiu se resolver com uma sessão, assim. Ah, e tem uma outra amiga, assim, que ela adora. E também já teve muitas curas através da constelação familiar. Tem a série agora, né? Vamos fazer Ah, é? uma Tem marcação série? do Tem. Netflix. Sério? Maravilhosa. É Qual? uma nova mulher. Uma nova mulher na Netflix. E mostra exatamente todos Esse processo. É uma né? série processo turca. de Que constelação. legal. E a gente, sim, Você já fez, Tati? muitas. Eu também. Muitas? Você já fez muitas? Eu já fiz. A minha favorita são os bonequinhos na água, Na porque água. você vê eles mexendo É. com energia. Eu vou de máscara pra eu não interferir no campo. E os bonequinhos se mexem sozinhos. Nossa, você fica assim, ó. E um recado muito importante, assim, para. Entendeu? Um recado muito importante para quem não acredita em energia, né? Assim, por que você acredita em Wi-Fi? Né? Então, é uma coisa assim que pode comparar sempre assim. Então, quando você entra no campo que fala do fazer a constelação, você está entrando no Wi-Fi, que então, representar conectando no você. Wi-Fi. Eu estou conectando no seu Wi-Fi para representar ali. Então, assim, para mim, assim, eu tive vários. Sabe aquelas questões que você, assim, pergunta o tempo todo, sua vida toda, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo? Você tem resposta. Você consegue ter. Sim. E aí eu imagino que como deve ficar muito mais tangível, né? Isso. Fica. E quando você traz para a consciência, então assim, até o momento que está no inconsciente, você vai honrando e fazendo aquilo inconscientemente. Ai, não sei porque eu tô... Sabe aquelas pessoas que falam, tem dedo podre, que não sei o quê? Você vai fazendo aquilo inconscientemente. Quando você faz a constelação, que você traz aquilo para o consciente, você muda. Não quero dizer assim que eu nunca mais vou fazer escolhas. Você pode acontecer ainda esse tipo, porque é para você aprender outras coisas. Mas ele vai trazer para o consciente de uma maneira que você vai olhar para aquilo e falar, nossa, já tive aqui. É uma coisa Você se assim, que a gente reconhece, né, recomenda. É que diferente. mesmo? Assim, e sim, como você nunca fez, de repente fazer uma sessão com os bonequinhos primeiro, mas aqui, você que sente muito no corpo, inclusive, Sim, a gente fez presencial algumas, e que nem eram nossas constelações, a gente estava participando para constelar outra pra pessoa. apoiar, né, ali, né? É muito forte. É. E você não tá ali, se você for escolhido, se você entrar no campo, é porque tem algo para você ali. Pode não ser, não é a sua constelação, Sim. mas tem alguma coisa pra você. E eu nem vou falar nada. Assiste a série e depois você comenta. Assiste a série. Como é mesmo? Uma Nova Mulher. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Muito Netflix. bom. Muito bom. Ótimo. Vou assistir. Muito bom. E ela mostra muito essa dinâmica, tanto dos bonequinhos também. Ela né? mostra os bonequinhos com de pessoas, de de tudo tudo. mais. Legal. E É ver muito assim, o louco. quanto Muito bom. essa técnica, né? Pode ser uma É um técnica, complemento da terapia, eu O- vejo, assim. O Bert Helling, o quanto trouxe de benefício pra gente. Eu acho que quem consegue olhar para isso não com tanto. Tem muitas pessoas com Ceticismo, assim, distanciamento. Não é isso, é que a umas questão crenças limitantes, sabe? De do criador dessa técnica, desse tipo de terapia, se eu posso chamar dessa forma, tem algumas questões complexas. Tá. Então tem gente que realmente é contra e tudo mais, e aí E minha experiência Eu acho que mistura tem pessoas profissionais que e misturam. profissionais Tem pra profissionais que, por exemplo, assim, tudo. que levam pro lado espiritual, no sentido, você está incorporando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver entendi. uma coisa com a outra, Tá. entendeu? Então, assim, complexo. Ai, entender. gente, é como qualquer terapia, eu acho, viu? Tem, Tem muitas polêmicas. As pessoas, por exemplo, acham que o yoga é religião. E assim,
É porque a pessoa não sabe. Toda pessoa que julga, que fala, ela não sabe. É. Então, antes de Sim, você falar qualquer coisa, de qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer coisa, é, estude primeiro. sim, né? Se você for Se mostra procurar, disponível, né, pra tem aprender. polêmicas de que, Tem assim, Nikita algumas isso. estavam sendo usados alguns casos de constelação familiar para meninas que foram Pra manipular. estupradas e para que elas pedissem perdão ao estuprador. Mas tem que entender o conceito daquela dinâmica. Então, Entendi. não é sobre você falar, Ah, tá. ai, Pegou um recortinho aconteceu e... comigo e eu tenho que ser grata porque eu, entendeu? Não é esse o ponto. Entendi. Mas é isso. Aí pega todo aquele pedaço, aquele Aí dá-lhe recorte polêmica, né? e dá-lhe polêmica em cima. Uhum. Então, a minha experiência foi muito positiva em relação a isso. Trouxe consciência, libertou que você. Exemplo, tem coisas que você carrega dos seus ancestrais mesmo, da sua família, tá no Sim, DNA tá no meu gene, e né? você não sabe. Uhum. E aí, a hora que você entende que você tá carregando isso, você faz a liberação ali, você sai de lá leve. Você sai de lá Nossa. falando, entendi. Gente, que legal. Entendi porque eu faço isso. Sim. É uma ferramenta, né? É uma É ferramenta. uma ferramenta. Como a psicoterapia e Isso. outras, né? Hipnose, ele foi regressão, tudo estudando isso. com vários grupos de pessoas, e ele percebeu que todos estavam ligados. Então não tem como, é algo assim, não tem como. Até você tá aqui com a gente, Aham. participando do nosso episódio, Sim. tem um porquê, entendeu? Aham. Nós estamos todos ligados. Então, assim, Sim. é esse o sentido que ele falou. Por E trás, a ancestralidade do sangue é muito mais forte ainda. É, genética Então, tá sendo trazida, DNA, vem, não tem. Você falar, você vai negar seu DNA? Você pode não saber de onde vem, mas você vai um negar o fato, seu né? DNA, tá aqui, tá É. registrado, não tem como fugir, entendeu? É. Mas é isso, não tem como fugir, mas tem como você entender e tomar uma atitude pra você mudar. Porque senão você vira a Sim. vítima ali e fala: "Ai, eu sou assim mesmo, É que minha isso. família era assim, que minha mãe era assim, que meu avô era assim, que todo mundo era assim, Aí então eu vou ser assim". bora. É porque dá trabalho não só passar pela vida, né? E daí eu acho que Mudar dá trabalho, né? sim. e não é todo mundo que Poxa, tá mas disposto, é o legal. querer. É o querer. Mas conta pra gente um pouco mais da yoga, que eu quero, eu Do gosto dessa yoga? pauta. Então, o yoga eu gostava muito de praticar. E aí, antes da pandemia, eu abri um curso na universidade aqui de Taubaté. E eu falei, cara, eu quero fazer. Quero fazer. Eu tava tendo uma época que eu tava muito assim, ai, será que eu faço uma especialização e tal? E eu falei, veio uma coisa muito forte da tal da intuição, né? Veio muito forte pra mim assim, eu não quero fazer nada relacionado ao meu trabalho. Eu já trabalhava com tecnologia. E não necessariamente porque eu não gostava, porque eu odiava fazer aquilo todo dia. Não, mas é porque simplesmente eu queria mergulhar num assunto, num aprendizado que eu, enquanto praticante, gostava muito. Uhum. E aí meio que calhou de ter aqui um curso. Eu fiquei sabendo que, né, uma amiga já tinha feito, tinha super recomendado. Aí eu falei, vou fazer. Super possível dentro da minha realidade na época, dentro de dias, era finais de semana, tal. E aí chego lá e quem tá lá? Minha prima. Minha prima, a gente fez a formação juntas, assim. E ao contrário de mim, que era muito mais um mergulho pra dentro de mim mesmo, ela queria ser instrutora de yoga, ela queria fazer isso como ofício da vida dela. E tem feito brilhantemente. Mas pra mim foi muito mais para um mergulho pra dentro de mim, foi assim que começou. E aí, assim como tantas outras ferramentas incríveis que a gente tem, né? O yoga é uma ferramenta milenar, né? Magnífica, onde, infelizmente, também por conta da cultura moderna, de Instagram, do feed, dessa cultura performática, a gente acredita hoje que o yoga, né? As pessoas acreditam que o yoga é muito o asana, que é a postura. Então tem postura lindíssima, né? Mas a realidade é que essa é só uma das partes do yoga, né? As outras tantas que existem, como por exemplo, exercícios respiratórios para você conseguir, né, acalmar, né, voltar para o seu eixo, oxigenar seu cérebro, né? Você tem muitos exercícios respiratórios que a gente chama de pranayama. Tem limpezas, enfim, tem uma série de instrumentos assim para você conseguir ir no caminho do yoga. Não necessariamente a postura, mas de novo, né, o que é performático é o que ganhou maior destaque.
E aí eu boto muito na culpa também, de novo, dos Estados Unidos, que eu acho que é isso, assim, começou a ter hot yoga, que hoje até acho interessante, Ai, mas já é vi muito... esse. Que é muito assim, é muito performance, é muito performático. E eu, particularmente, eu amo praticar de olhos fechados, quando eu tô num grupo. Ou em casa também. Por quê? Porque é, assim, eu quero um mergulho pra dentro de mim mesmo. Não me interessa como o outro tá performando, porque no yoga não importa a performance. Isso de Não fechar importa. os olhos que você falou, eu tenho muito pra mim também. Eu gosto muito Uhum. de fechar os olhos, né? E tem pessoas que têm dificuldade. Daí eu Tem. dei não é uma discussão, uma conversa. Eu pensei, mas é porque ele tem dificuldade de olhar pra ele mesmo. Então Uhum. ele não consegue fechar o olho e olhar pra ele mesmo. Então, Eu acho assim, que muitas vezes é isso mesmo. É. E eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, assim. Se você tá com dor nas costas, vai no yoga. Porque, na verdade, é só uma desculpa pra você ir no yoga. Eu vou te recomendar que você vá no yoga, porque vai te ajudar com essas dores nas costas, mas não é necessariamente isso. Você vai conseguir acessar coisas incríveis através do yoga, né? Porque é você se sentir confortável no desconforto, né? Você tá lá numa postura, por exemplo, aí você usa da respiração para te ajudar a ficar na postura. Aí tem também a parte, né? Todos os exercícios de meditação que a gente tem disponíveis. E eu acho o yoga, que é uma coisa que eu gosto muito, que é sobre acesso, né? Eu gosto muito de trocar sobre acesso e questionar acesso. Quando, por exemplo, eu falo de privilégio de fazer uma graduação, quando eu falo do privilégio de poder parar de trabalhar, pelo amor de Deus, é um privilégio. É porque eu tive acesso. A minha caminhada justifica isso, mas assim, eu tive acesso. Eu poderia não ter tido acesso a isso, né? E o yoga, eu acho ele extremamente acessível. Porque não é como se você precisasse de nada para além do seu corpo mesmo, para fazer o que você precisa fazer. Quando você medita, você só precisa do seu corpo presente. Quando você faz um asana, uma postura, você só precisa do seu corpo presente. Quando você respira, você também só precisa do seu corpo presente. E todos os corpos são bem-vindos. E é por isso que eu gosto muito de falar que o yoga é muito para além das posturas. Porque também existe essa grande cultura do corpo perfeito. E que isso definitivamente não deveria ser uma das coisas que o yoga é conhecido, né? De ser performático, de mostrar corpos, né? Que são padrões e tal. O yoga só precisa ter um corpo mesmo, assim. E aí é um pouquinho do que eu acho. Tem também coisas muito lindas, por exemplo. Tem um conceito do yoga que chama aparigraha, que é basicamente o desapego honesto, que seria assim um exercício muito íntimo de você fazer o que precisa ser feito, que você pode linkar com qualquer outra coisa da modernidade que os coaches falam aí, que é tipo disciplina, consistência e pipipipopopó, mas é basicamente você fazer algo. Bom, sei lá, eu preciso, acordar e eu tenho o objetivo de eu gostaria de fazer uma palestra. O que eu posso fazer? Bom, eu posso me candidatar e posso valorizar as minhas habilidades na hora de me candidatar. Todo o resto não tá com você. Aí é esse desapego honesto que eu acho muito interessante, esse exercício de você fazer o que você tem que fazer, mas você não ter apego necessariamente ao resultado. Porque você não tem controle sobre o resultado. sim. Então, pra tudo na vida, né? E aí, eu odeio papo de coach. Mas esse é uma coisa do aparigraha, é um conceito filosófico do yoga que eu gosto muito, que é esse desapego honesto de, poxa, e isso vale para coisas muito menores, por exemplo, eu gostaria de que uma pessoa se sentisse bem ao entrar na minha casa. Eu vou fazer. Mas se ela não se sentir bem, não tá no seu alcance. Uhum. E aí eu acho que a maioria dos nossos conflitos internos e externos navega nisso, que é essa questão de ter o controle sobre o que vai ser a partir do que você faz, do que você coloca Essa no mundo. cobrança, né? Tipo, eu me apliquei nisso, É, tem que dar certo. exato. Tipo, E, cara, eu sofro muito disso. Por isso que eu gosto tanto do yoga, porque o yoga joga assim, ó, na minha lata, assim, coisas que eu ainda preciso me aperfeiçoar, sabe? O quanto que esse desapego honesto tá presente na minha vida hoje. O quanto que eu busco ele intencionalmente, sabe? Mas é uma das coisas que eu acredito muito, que
a gente chega mais perto de viver uma vida mais tranquila e feliz se a gente for mais nessa medida, assim, de bom, eu tenho controle sobre o que eu faço, então eu vou, ser muito intencional no que eu faço. Você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa, né, grata, você é uma pessoa, enfim, feliz, né? Mas, assim, todo o resto, tipo assim, o que tá muito no nosso controle? Como a pessoa vê a gente, se ela me vê uma miçangueira, se ela, sabe? Tipo, não tá no meu controle, Nunca vi essa palavra de definitivamente. sangueiro. E aí eu fico pensando que a magia tá aí, que é tipo assim, quando você coloca no mundo que você é, mesmo, sem tanto apego ao resultado, putz, é quando você geralmente consegue se sentir mais legal, assim, mais feliz. Porque é meio que, Tanto faz, né? cara, tanto faz, sabe? Mas esses são micros momentos da minha vida, tá? Tipo, na maior parte da minha vida é cobranças. Mas tem micro momentos muito felizes, incríveis, que eu lembro e eu falo, nossa, tipo, fui muito feliz aqui, sendo eu, fui muito feliz. E acho que é desse desapego honesto, assim. Mas não é fácil. Né? Não, nem Ah, é um muito pouco. bom. É. Foi várias visões do yoga que eu nunca tive. Por isso que eu falei, é importante estudar, entender, buscar os... Bora fazer uma aula de yoga. Aham. E também tem vários tipos de yoga, né? As pessoas também falam, ai, eu tenho pavor de yoga sem fazer, porque às vezes, tipo assim, optou por um yoga que ele é um pouco menos fluido, assim, que tem menos movimento, daí achou meio chato ou monótono. Mas tem um tipo de yoga, né, uma frente do yoga que é Vinyasa Yoga, que é, tipo assim, os movimentos muito fluidos, você não para nenhum momento. Cara, tem pra ir. Então, assim, tem Tem de todos os muitas... tipos. Tem. Eu quero pup muitas. yoga, eu quero fazer cachorrinhos. Nossa, então, teve uma vez que a gente foi no Ibirapuera e a gente foi lá numa parte de parcão que eles têm lá. E aí tava tendo uma aula com o cachorrinho. Muito bom. Mas assim, Oh, sem que condições de fofo. fazer com a maré. Não tem a menor. Ela não ia parar, definitivamente. Mas assim, Puxa vida, certo, ó. E cara, os cachorros fazem posturas do yoga mesmo. Sério? Nossa, ele ensina muito de manhã a imagina, fazer bonitinho. o. Como é que chama? A domuca. Ai, alongamento, né? De manhã. Que sim. ele faz, eu não faço. Exato. Olha, olhando meu cachorro. E o quê? ele faz todos os dias, né? Ele acordou que o quê? Você tá falando de mim? Tá falando de mim? Eu te vi. Ele faz todos Ele os faz dias. todos os dias, pois é. Muito fofo. Isso é uma coisa tão vital, né? Tipo, por exemplo, a gente prestar atenção na nossa respiração. A gente não presta. Tipo assim, a gente pode ficar, por exemplo, dias sem comer e sem beber água, por exemplo. Mas a gente não fica. Existia algum tempo atrás eu pesquisei sobre isso, mas parece que existia uma atleta que ficou 23 minutos em apneia. Gente, mas é só 23 minutos que uma pessoa que está treinando há muito tempo para isso conseguiu ficar sem respirar. É uma coisa tão vital para o nosso corpo e a gente não observa, né? Nem um pouco. Meio que, eu acho que a gente meio que esquece de coisas muito básicas, que é como eu me alimento, que é tipo assim, é o que nutre meu corpo. Como eu respiro, como eu levanto. O cachorro ensina a gente, ele levanta, ele se alonga. Poxa, eu deveria fazer isso porque isso é saudável, né? Ele me ensina que tem que dormir bastante. Tem Quero que dormir mais. bastante. Nossa, eu sou a pessoa do dormir. Eu sou muito da linha do sagrado, né? O quanto nós Sim. somos sagrados, tem assim, eu vou me alimentar bem, saudável, porque o meu corpo é sagrado, né? Eu não vou ficar sim. bebendo álcool por conta disso. Sim. Então, assim, eu vou muito pra essa linha, Sim. que eu acredito muito nisso, né? Aham. De você cuidar desse sentido. Foi nos dado, né, esse veículo incrível que faz tantas coisas incríveis. Eu fico louca quando eu vejo, tipo assim, uma ginasta. Eu falo. "Ah!" Aí, tipo assim, eu vejo um jogador de futebol de alta performance. Eu fico, gente, que incrível. Olha o que ele faz, o que ela faz com o corpo, né? Então é realmente sagrado mesmo. É muito maravilhoso. Isso aí. Isso aí. A gente vai ficando com essa mensagem maravilhosa da yoga, com desapego, entendeu? Tá apegado? Desapega. Desapega. Não, E LX a pergunta talvez. pra ela falar pra tal, pequenininha. O quê? Faz a pergunta pra ela. Pra tal. Se você tem uma mensagem pra você passar, se conecta com a Tauana pequenininha, com pra você ela. pequenininha. Você Imagina tá você olhando lá pra ela. pequenininha. Deixa comigo. E o que você diria pra ela?
É isso. Você hoje diria pra tal pequenininha, pra sua criança. Ai, que vale a pena ser estranha, tá tudo bem. Tá tudo certo. Nossa, eu me sentia... Nossa, eu me sentia tão... Ser estranha é muito bom. Eu me sentia tão estranha, assim, eu adorava, assim, ficar... Eu colocava tudo que tinha, assim, eu andava cheia de mochila, de tranqueira, e eu era uma criança meio estranha mesmo, assim. Adorei. Eu só imaginei você um ETzinho, assim. Não, pois é. Eu tenho uma foto que diz bem como eu era, assim, meu mood, assim, era meio... Eu ia falar meio maloca, mas não é necessariamente maloca, porque eu simplesmente gostava de colocar tudo de uma vez só. Eu Bem gostava... miçangueira, né? Eu gostava de, tipo assim, ai, meio ser do contra, também tem muito do aquariano, né? Uhum. E aí eu me achava meio estranha, meio diferentona, assim. Perfeito. E daí eu agora, tipo, tá É isso. tá de boa. Ser Deu assim, certo. né? Ainda bem que você firmou. Ainda bem que você firmou nisso. Foi Sim, bom. Foi sim, bom. é isso. Você não imagina se a Tawana lá de trás se sentir estranha e tentasse só se encaixar, tudo que você ia perder no meio do caminho. Nossa, total, Eu gosto. Muito bom. Muito bom, Ai, muito amei, bom. gente, que resenha. Puta, e a gente falou muita coisa. Nossa, gente, a gente precisa. Vamos botar, que daí isso serve. Bota na inteligência artificial e fala pra mapear quantos temas a gente falou. Nossa, um Porque bom a gente ponto. foi muito assim. Ah, mas é assim que a gente Mas é conversa. assim, É todo assim que a gente episódio. conversa. Amei. É por isso que a gente Resenha fez esse total. espaço. Porque é tipo, não é pra roteirizar, não é pra você ver que perguntas e respostas, entendeu? É pra tipo, veio que tinha que falar de trabalho, veio que tinha que falar de você na infância, veio que você tinha que falar do seu relacionamento, veio de. Vai vindo, né? aí, entendeu? É sim. isso. Pô, amei, É gente. isso. Obrigada, viu? Que legal dividir com a aquariana e geminiana. Amiga, é muito E bom um ser detalhe. geminiana. Nossa. Olha, Você é uma Tem gente que deusa discorda. diva. tem gente que discorda. Mas aí é isso, aí é o que nós estamos fazendo no mundo mesmo. Menina, se eu sou relacionar. geminiana, com lua em gêmeos, ascendente em peixes. Ascendente em Muito, peixes. Entende? Nossa, mas o seu ascendente em peixes é muito notável, tá? Tá, Aham, eu percebi E eu acho isso ultimamente. incrível. Eu amo. Mas o gêmeo fica muito igual ao peixe, né? Então ali fica bem... Fica coladinho, né? É que não basta ser geminiana uma vez, tem que ser duas, mais um peixe em cima pra né? acorda pra vida, entendeu? É isso. Mas eu ia falar do... Acabou já? Não, a gente vai ver? a gente vai finalizar Ah, então ainda. tá bom. Não, mas termina então só que tá. você ia falar. Termina só fala. Não, eu ia falar do coisa do... do signo, que eu sou aquariana. E o aquário, geralmente, né, qual é uma grande característica, né? Ser do contra. Ser do contra, mas também no coletivo. Tipo, Uhum. coisas coletivas nos interessam muito. Uhum. Eu sou muito assim. Mas existe esse contraponto com o meu ascendente, que é o leão. Que é o leão é muito, né, essa coisa sobre mim. Uhum. Então existe uma parada muito complexa na minha mente. Que ao mesmo tempo que eu acho que eu posso me jogar no mundo enquanto indivíduo de não, bora fazer. Existe o coletivo que vem. Ah, mas é tão pequeno isso que você tá querendo fazer, ô Leão, que é assim, sobre você. Tem coisas muito mais interessantes. Então fica, sabe, esse... Por isso que nunca pode falar assim, ai, que nem você de leão são iguais. Não, Não porque dá, é né? totalmente Não diferente dá. uma coisa Não. com a outra. Não dá Daí pra tem o generalizar. ascendente, tem a lua, tem várias coisas Sim, aí que não total. tem como. É todo um molho. Eu sou diferente do John, eu sou diferente de você, É. porque eu sou bastante virgem. Nossa, Nossa! totalmente. É. Isso. Certinho. Certinho, né? É diferente, não É é igual um diferente. virginiano, mas É. tem Não, esse mas lado, Mas tem, entendeu? não forte, tem. A Deia falou do touro, é verdade, né? Essa parte do controle, da rigidez e tal. É muito do touro, assim, de terra. Não. A minha lua. A lua. A minha lua é em touro. Não, mas é que eu falo do touros. Tem a parte do turrão do touro Tem. também. E da consistência, de uma certa Sim, forma. sim. Que é o lado bom e o lado ruim. É. Eles são turrões pra tudo. Deve ter uma coisa no Ô, mapa dela. criatura, você... Lavação de Você nem roupa suja. Ô, produção, cancela. Cancela. Então, né? Cancela. Folgado. Produção, Ah, cancela. Nicolas, não, você é nosso produtor agora. Sai. A gente tem um backup Troca, aqui. troca. É.
Troca que eu não tô satisfeito com esses comentários. Olha lá, controlando tudo que eu quero mais. Nossa senhora. Não. Mó resenha. Mas foi muito bom, eu foi. amei, eu amei. Amei. Que bom, muito bom, gente. Eu gostoso. que agradeço. Obrigada mesmo. Já viu? boa. A gente tá muito feliz. de ter Terminando você aqui onde, com ó? a gente. Lá em cima. Energia lá em cima. Sabadão. Eu não quero saber de negatividade.